produtor. Eu sou Leonel Salustiano, sou zootecnista, sou técnico de campo do Senar Mato Grosso na cadeia da bovinocultura de leite. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a confecção de silagem de grão reidratado. A tecnologia de confecção de silagem de grão reidratado nada mais é do que a reidratação do grão de milho moído e o armazenamento desse alimento a baixo custo na propriedade. Mas quais são as vantagens de se confeccionar silagem de grão reidratado? O milho produzido no Brasil ele é um milho de grão duro, que tem baixa digestibilidade, o que reduz o aproveitamento pelo animal. O processo de confecção de silagem, a partir da fermentação desse alimento, ele proporciona uma melhora na digestibilidade desse alimento, um melhor aproveitamento pelo animal, podendo incrementar tanto leite como carne no sistema de produção. Então, mas qual o passo a passo para se fazer a confecção de silagem de grão reidratado? O primeiro passo é o planejamento. Vamos planejar a quantidade de silagem a ser demandada e a área de silo a ser construída. Para um exemplo didático, nós vamos usar 15 vacas em lactação por 90 dias, sendo alimentada com 6 kg de silagem de grão reidratado diariamente. Então, nós temos 15 animais, 90 dias, 6 kg dia, temos um total de 8.100 kg de silagem de grão reidratado, é a nossa demanda. Para dimensionarmos o nosso silo, um fator importante a se considerar é a quantidade de silagem a ser retirada desse silo diariamente. É imprescindível que seja retirada uma fatia mínima de 10 centímetros dessa frente de silo por dia. Isso para reduzir as perdas indesejáveis desse material com a exposição da silagem ao oxigênio. Então, tendo em mente que a densidade do grão reidratado dentro do silo é de 900 kg por metro cúbico, um silo com 1 metro de largura por 1 metro de altura, uma fatia de 10 centímetros, ela tem 90 kg de silagem. No nosso exemplo, nós temos 15 animais consumindo 6 kg de silagem por dia, então esse consumo diário é de 90 kg. Então nós podemos fazer um silo que tem 1 metro de largura por 1 metro de altura e o comprimento vai depender da nossa demanda total de silagem. Se você tem uma demanda de uma quantidade inferior a 90 kg dia, precisa reajustar esses valores para o tamanho do silo. Nós temos uma demanda total de 8.100 kg, com uma densidade de 900 kg por metro cúbico, que é a densidade da silagem de grão reidratado dentro do silo. Então, para esses valores, nós precisamos de um silo que tenha 9 metros cúbicos. Então, podemos confeccionar um silo com 1 metro de largura, 1 metro de altura e 9 metros de comprimento. Já sabemos a dimensão do nosso silo, nossa quantidade demandada de silagem. Agora vamos calcular o fator de correção. Esse fator será utilizado para a gente calcular a quantidade de água a ser adicionada ao grão triturado. Para o cálculo do fator de correção, é importante que você tenha em mãos o teor de umidade do seu grão a ser reidratado, seja de grão de milho ou grão de sorgo. Para o nosso exemplo aqui, vamos utilizar um grão com 12% de umidade. Se ele tem 12% de umidade, é um material que tem 88% de matéria seca. O teor de umidade é essencial para uma boa fermentação dentro de uma silagem de grão reidratado. Ele varia entre 35% e 42% de umidade. Para o nosso exemplo, nós vamos utilizar como número 40% de umidade, ou seja, o material no final vai ter 60% de matéria seca. Para o nosso cálculo do fator de correção, nós vamos utilizar os teores de matéria seca, 88% do nosso grão e 60% da nossa silagem no processo final. Então, 88 dividido por 60, nós obtemos 1,46. Se multiplicarmos esse 1,46 por 100, nós temos aqui a quantidade total de material ensilado nessa condição, de um grão com 12% de umidade e uma silagem com 40% de umidade, onde desses 146 kg, 100 kg são de grão e 46 kg é a quantidade de água a ser adicionada. A partir desse valor, nós podemos calcular agora qual a quantidade de milho será necessária para confeccionar o nosso volume total de silagem reidratada. Nós temos uma demanda de 8.100 kg de silagem, mas para confeccionar esses 8.100 kg de silagem, quantos quilos de milho, quanto de água será adicionado? Agora vamos fazer esse cálculo. A partir do nosso fator de correção, com a regra de 3 simples, nós podemos fazer essa conta. Se para 146 kg de silagem nós precisamos de 100 kg de grão, para 8.100 kg de silagem nós precisamos de X quantidade de grãos. Nosso X quantidade de grãos será igual a 8.100 vezes 100 dividido por 146. Então, aqui obtemos uma quantidade necessária de 5.548 kg de grão para confeccionar 8.100 kg de silagem. Já temos a quantidade de grãos, agora podemos calcular a quantidade de água a ser adicionada. 8.100
menos 5.548, nós temos 2.552 litros de água a ser adicionado nessa quantidade de grãos para obter uma silagem com 40% de umidade. Então já dimensionamos o nosso silo, já dimensionamos a nossa quantidade de silagem demandada, nosso fator de correção, a quantidade de milho que nós vamos precisar, a quantidade de água a ser adicionada. Agora vamos ao terceiro passo, colocar a mão na massa e confeccionar essa silagem. O terceiro passo é triturar o grão e adicionar a água e o inoculante a esse material de forma homogênea. Essa forma de aplicação da água e do inoculante é variável, depende do nível de tecnologia da propriedade e dos equipamentos que tenham disponível. O importante é que no final se obtenha uma massa úmida de forma homogênea. O inoculante que é utilizado para a silagem de grão reidratado, é importante que esse inoculante tenha na sua composição o Lactobacillus buchneri. E também é muito importante se observar que a água utilizada para diluir o inoculante ela não seja uma água clorada nem uma água contaminada. Também manter esse inoculante na temperatura adequada e atender às indicações do fabricante quanto à proporção utilizada desse inoculante. Trituramos o milho, adicionamos a água e o inoculante. Temos uma massa úmida de forma homogênea. Hora de compactar e vedar esse silo. É importante que a compactação seja feita por camadas, a partir do momento que vai se colocando esse material dentro do silo, seja feita a compactação e esse silo seja vedado o mais rápido possível, com uma dupla face que possa manter esse alimento em uma condição anaeróbica para que se proceda a fermentação de forma adequada. Então, fez o silo de grão reidratado, quanto menos tempo durar para se realizar esse processo de umedecer a massa, compactação e vedar o silo, melhor e menos perda nós temos por fermentações indesejáveis. Interessante que ele fica ali entre 1 e 2 dias. Fez o silo, vedou com lona adequada, aguarda-se um período mínimo de 30 dias para a silagem de milho, e se for silagem de sorgo reidratado, melhor que se aguarde no mínimo 60 dias para quem tem uma fermentação adequada e esse alimento possa ter uma condição melhor para um melhor aproveitamento dos animais no momento da alimentação. Então, a silagem de grão reidratado ela é uma tecnologia tanto para pequena, como para média, como para grande propriedade. O silo pode ser um silo de concreto, pode ser um silo trincheira, esse material pode ser confeccionado também em bombonas plásticas, em caixas plásticas, em sacos de material resistente, material adequado para uma boa fermentação, para manter o alimento por um período necessário, dentro de uma condição que seja ideal para uma boa fermentação. Então, a tecnologia que possibilita qualquer produtor executar na propriedade e obter tanto o ganho nutricional do alimento, melhor aproveitamento pelos animais com incremento de produção, como também uma redução dos custos, principalmente no custo de armazenamento. Um alimento pode ser armazenado, pode ser comprado em um período de melhor preço e ser armazenado a baixo custo dentro da propriedade. Eu espero ter contribuído. Muito obrigado.